Graças a Deus. Que a paz e a luz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Espero que essa palavra ela alcance você dentro de toda a precisão que você necessita com Deus. Se ela vai concluir o que Deus já começou em você, ou se ela vai começar algo novo em você, bom, isso pertence a Deus. Eu sei que se você estiver em busca da verdade, você vai encontrá-la. Lá em João 3,3 diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos falar sobre o novo nascimento. Jesus ele instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento. Instrução essa que você passa a receber agora se nunca recebeu. E se já um dia foi instruído para nascer de Deus, que essa palavra continue essa instrução sobre você. O que é o novo nascimento? Na verdade, só quem é nascido entende, e só sobre esta pessoa está a palavra novo. Bom, vamos olhar para a palavra novo para entendermos esse nascer. E uma pessoa que nasce de novo não é uma pessoa momentaneamente transformada, mas definitivamente. Esta pessoa confirma ter nascido de novo, por ser uma nova pessoa, por andar em novidade de vida. Para isso não tem idade. E Jesus fala a Nicodemos, um homem velho, e ele se espanta, dizendo: porventura poderá voltar ao ventre de sua mãe um homem sendo velho e nascer? Ele não compreendeu. Então isso significa que não tem idade quando Jesus fala para ele, pois é algo que ocorre na alma, no interior, na essência da existência e não na aparência física. É o processo pós a conversão, é a conclusão, é a finalização da obra de Deus em uma pessoa nesta terra. Eu tenho comigo como a palavra é a maior e mais plena transformação no homem. Nascer de novo é começar tudo de novo, mas da forma correta, do jeito certo, na vontade de Deus. Então, você já verificou se você nasceu de Deus ou se você é uma pessoa apenas convertida, mal convertida, e se ainda não sofreu o processo do novo nascimento? Porque o novo nascimento, quem já o teve, sente a dor do parto na alma, sente a dor para nascer de novo, como uma mulher grávida. O convertido é aquele que está sendo gerado ainda, dentro do ventre de uma mulher. É como uma criança sendo gerada. Só que se não nascer, sofre um aborto, morre ali mesmo. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Volta ao pecado, volta ao mundo. O fato da pessoa se converter, ser batizada com o Espírito Santo, passar pelas águas e por um bom tempo não voltar ao pecado, isso não significa que é um novo nascimento, porque se ela voltar, então ela não nasceu. Isso confunde muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas quando vê, voltam ao pecado. São pessoas que não nasceram de novo. Obviamente é que é pelo Espírito que vai nascer, mas pelo Espírito na palavra. E muitos não conseguem nascer, por isso sucumbem, caem. E é importante trazer essa instrução e buscar, meu irmão, minha irmã, o que falta em você, o que precisa acontecer definitivamente em você. Então é como eu tenho dito, nascer de novo é começar tudo outra vez. E aqui no Evangelho de João mesmo, mas no capítulo 1,
No versículo 13, temos uma orientação que diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veja que os nascidos de Deus, eles foram feitos pela e para a vontade de Deus, se libertando assim de toda maldição sanguínea, de toda a sua formação sanguínea humana, né? Pecaminosa, feita entre os homens. Tal pessoa, ela que nasce de Deus, ela vive na vontade de Deus, ela vive pelo sangue de Cristo, ela é coberta plenamente pelo sangue de Cristo. Essas pessoas, elas vencem a vontade da carne e dos homens. Não existe mais sobre isso sobre ela dominando. É como está escrito aqui: não nasceram da vontade do varão, nem da vontade da carne. São pessoas que venceram isso. E é importante entender que Gálatas diz que a carne se opõe ao Espírito Santo e o Espírito Santo se opõe à carne. Um quer que o outro faça a sua vontade. Então Deus, ele tem procurado, após a conversão, levar as pessoas ao novo nascimento. Mas eu tenho comigo que são poucas pessoas que estão chegando a esse estágio pleno, completo, de nascer de Deus. Eu quero que você veja Tiago, capítulo 1, 18. Tiago está depois de Hebreus, que diz assim: segundo a sua vontade, pela vontade dele, essa que nós vimos em João, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, ou seja, gerados pela palavra da verdade. É onde Deus vai gerar os seus filhos, é onde Deus vai dar o novo nascimento, é pela palavra. Isso ocorre pela palavra. 1 Pedro, no capítulo 1, e no versículo 23 de 1 Pedro 1, o apóstolo diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Bom, aqui nós já vamos tendo a testificação de que os que são nascidos são gerados pela palavra de Deus, através do Espírito Santo. Essas pessoas trazem em si a palavra novo. Essas pessoas revelam novidade de vida. Em João capítulo 4, no Evangelho, e versículo 34, Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então este é o alimento dos nascidos de Deus. Quando estão fazendo a vontade do Senhor, estão se alimentando. Por isso não param, nunca param. Estão sempre fortalecidos na vontade. E para esta vontade de Deus, este é o alimento de um nascido. É a vontade de Deus. Eles não têm dificuldade em exercê-la. E vão viver sobre ela e fazendo ela até o fim das suas vidas. Não vão sair dessa vontade. Não vão tornar para a vontade do varão a qual está o demônio. Nem a vontade da carne a qual está o demônio. Não. Eles nasceram dessa vontade pela palavra e vão permanecer nela. São nascidos. Veja lá em 1 João, carta desse apóstolo, no capítulo 3. 1 João, no capítulo 3 e no versículo 9. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ora, meu irmão, isso aqui não pode ser contestado. Se você está escutando e talvez você seja um ministro, um pregador, não importa. Isso não pode ser contestado. Então, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Então, nisso aqui está um novo nascimento.
Como é que você sabe que uma pessoa é nascida de Deus? Ela não comete injustiça, ela é justa. Ela não peca. E não é aquela pessoa que fica dizendo, eu não posso pecar, eu não vou pecar, eu não quero pecar. Não é isso, está escrito nessa pessoa, está dentro dela. Não pode pecar. E os demônios, eles sabem disso, eu já vou te mostrar na palavra. Os demônios sabem que essa pessoa não vai pecar. Não tem como ela pecar, porque há uma semente ali dentro. O Senhor Jesus, a palavra, está ali dentro. Então, quando olhamos para este versículo, né, você já é nascido de Deus? Ou só convertido e muitas vezes, como o apóstolo Pedro no princípio, mal convertido? Que Jesus diz para ele, quando tu te converteres, confirma os seus irmãos, ele fica assustado, né, como a maioria das pessoas nas igrejas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos me perguntam qual a diferença, pois o convertido, ele até se liberta, é batizado, até com o Espírito Santo, claro que ele é. Mas muitos não permanecem. Se ele não ir para um estágio maior, se não finalizar plenamente a sua conversão, como Jesus disse ao apóstolo Pedro, se ele não finalizar completamente, ele vai trair a Jesus, ele vai abandonar, ele vai cair, ele vai voltar para trás. Então, quando a pessoa ela se converte plenamente, então ali ela está naquela gestação. O Espírito vai fazer ela nascer pela palavra. Essa é a diferença. Então, o batismo com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, não é um novo nascimento. Claro que não. Mas e se a pessoa permanecer na conversão? Ele será salvo? Claro que ele será. Só que a diferença é que o convertido apenas, a fé dele é bombardeada. Ele resiste, tem que resistir o pecado de uma forma absurda, que fica fermentando ele. Mas o nascido não tem que fazer isso. Ele não pode pecar por si próprio, pela semente que está dentro dele. Já não há essa guerra. A vontade de Deus para ele é onde ele vive. Nenhuma outra vontade o domina mais. Então, essa é a diferença. Né? E muitas pessoas não entendem quando muitos são batizados e caem. É porque não nasceram. Por isso voltaram ao pecado. Né? Então, olhando para cá, nós vemos essa diferença muito grande. A tentação, ela se levanta contra o convertido, mas contra o nascido, isso é inútil contra ele, totalmente inútil. Veja o que diz aqui o versículo 6 do capítulo 3, diz assim: qualquer que permanece nele, em Jesus, não peca. Glória a Deus. Qualquer que peca, não o viu e nem o conheceu. Uma dura realidade. Então você vê ministros, homens, mulheres, com dons muito bonitos, dom da palavra, dom de revelação, dom de milagres, isso e aquilo, pregando, cantando, ao longo do tempo. Chega numa altura da caminhada, caem. São derrubados pelo pecado, adulteram, prostituem e cometem tantas outras coisas. E o que a palavra diz? Esta pessoa nunca o viu, nunca o conheceu de verdade. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas. Porque o nascido, ele conhece. Deixa eu alimentar você melhor aqui. Deixa eu dar uma revelação maior. Como pode um filho não conhecer o seu pai? Ou o seu pai não conhecer o seu filho? Mas na verdade é o filho, né? Então, por isso que dizem que quem peca nunca o viu, nem o conheceu. Então, os filhos, eles conhecem o seu pai.
Mas se a pessoa peca, então ela nunca viu, nunca o conheceu, então não é filho, não nasceu de Deus ainda. Porque quem nasce, acabou para o mundo. Ele não volta mais para o mundo. Veja o que diz 1 João, no capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Essa autoconservação está só com os nascidos. O maligno não toca nesta pessoa, não faz ela pecar. Então, já muitos convertidos são tocados com o pecado. Eles vão até uma altura e depois não aguentam mais resistir. Às vezes leva anos. Temos o caso de inúmeros pregadores que ficaram anos fazendo a obra de Deus com poder, com revelações, com dons, mas pecaram, pecado de condenação, que é o adultério, que é a prostituição. Então, essas pessoas nunca nasceram de Deus. E por isso sofreram uma queda tão grave. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 5 aí. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, uma pessoa que vence o mundo não vai tornar-se vencida pelo mundo. A verdade é que o convertido, ele ainda não venceu o mundo, mas o nascido vence o mundo. E a fé de um nascido, ela é muito diferente de um convertido. Muito diferente. A vitória é plena sobre o nascido. Ela é total, ela é definitiva sobre o mundo. O mundo jaz no maligno. O maligno não vai tocar no nascido. É uma fé viva que nunca morre, que nunca mais se desfaz. O nascido não volta mais para o mundo, não volta a ser mais do mundo, ele morreu para o mundo. Como é que ele vai voltar a nascer para viver no mundo? Não tem como. Ele morreu para o mundo, morreu a velha criatura nele, ele nasceu para Deus. Não só se converteu, ele nasceu para Deus. Então ele não vai tornar a voltar para o mundo, é impossível que isso ocorra. Gálatas capítulo 3, e versículo 3, o apóstolo diz à igreja: sois vós tão insensatos que, tendo começados pelo Espírito Santo, acabeis agora pela carne. Veja que coisa tremenda. Eles haviam recebido o derramamento do Espírito Santo, estavam caminhando pelo Espírito Santo, na palavra de Deus, e estavam terminando a vida deles novamente na carne. Olha o que diz o capítulo 4 e o versículo 19, vamos compreender melhor. Ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Quer dizer, eles sofreram um aborto, estavam em gestação espiritual, como uma mulher que está gestando um bebê, né? Estava ali, mas sofreram um aborto espiritual. Não conseguiram nascer. Então isso é o que está acontecendo com as pessoas. É realmente isso que está acontecendo. Elas vão até uma altura, às vezes anos, mas quando vê, caem de novo. Caem pelo pecado. Elas estavam bem no espírito, mas vão definhando e terminando na carne. Isso é um aborto. Não chegou a nascer. Mateus, lá no capítulo 13, essa semente que ele fala é Cristo, é a palavra. Mas vamos lá em Mateus. Lá no capítulo 13 de Mateus, e no versículo 38, que diz assim: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joelhos são os filhos do maligno. Aqui nós temos uma compreensão bem ampla de que a boa semente são os filhos do reino, mas a Bíblia diz que os anjos virão e arrancarão do seu reino tudo aquilo que comete escândalo e iniquidade.
Então, quem são os verdadeiros filhos do reino? Aqueles que são santificados, que permanecem em santidade, aqueles que nascem da vontade de Deus. Então, os filhos do reino vivem só para o reino de Deus. Não comete escândalo, não comete pecado, são santos. É a semente santa, como diz a palavra de Deus. Lá em 1 João, no capítulo 4, voltemos para a carta do apóstolo João. Lá em 1 João, no capítulo 4. E versículo 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essas coisas não são de qualquer jeito como pensa. Quantas pessoas começam a amar os irmãos, daqui a pouco estão com ódio, magoosos, invejosos. Isso são coisas da carne. Então, veja que essas pessoas, elas não são nascidas de Deus, elas sentiram o amor, começaram a se converter, de repente sofreram um amor, perderam esse amor. Então, João está dizendo que esse amor, ele tem que permanecer em relação aos irmãos. Não pode haver aí ódio, inveja, maldade, de forma alguma, traições. Não pode acontecer essas coisas. O nascido de Deus não tem essas coisas. O nascido de Deus conhece a Deus. Essa é a diferença. E ela é muito grande. Veja o que diz o versículo 20 aí, deste 1 João 4. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Não é assim, minha irmã, meu irmão. Os nascidos não causam aborrecimento aos seus irmãos. Não. Os nascidos não são assim. Os convertidos, os mal convertidos, sim, acabam mais cedo ou mais tarde aborrecendo aos seus próprios irmãos, falando mal, sem eles estarem fazendo mal, tendo ódio, inveja, ciúmes, maldade. Credo. Que coisa demoníaca. Isso é coisa de gente carnal. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, segundo livro de Coríntios, lá no capítulo 5, e lá no versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bom, aqui está a diferença. Para quem está, ou para quem tenta estar, ou para quem tentou e não está. Se alguém está, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Quer dizer, o que vai acontecer com essa pessoa? Nada no nascido vem lembrar o passado que ele teve quando era do mundo. Nada. Nem costumes, nem jeito. Nada. É uma nova pessoa, um novo ser, com hábitos novos, diferenciados, costumes e jeito diferentes, segundo a vontade de Deus. A linguagem da pessoa é diferente. Tudo muda. E não volta a desmudar. O nascido, ele não volta a ser quem ele era. É dali até o fim da sua vida terrena. Porque ele nasceu para viver para Deus, nasceu para ver. Nada ali fala, isso aqui ele já fazia, assim ele já era. Não tem nada. Como ele está dizendo, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Os acontecimentos para ela também vão mudar. Tudo dava errado, passa a dar certo. Porque ela é uma pessoa certa, ela é uma pessoa para as coisas certas. Esse é o nascido de Deus. É muito diferente. Efésios 4, 22. Está escrito assim, que quanto ao trato passado,
vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, quer dizer, os pecados, e vos renovais no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Então podemos entender com clareza aqui, porque Deus não é difícil de se compreender, né? Novo homem ou a nova mulher, essa nova pessoa, ela é justa e santa. Não comete injustiça contra Deus e contra ninguém. Não é uma pessoa injusta com ninguém. Pois os injustos, diz a Bíblia, não herdarão o reino de Deus. Essa é a diferença. Muitos se convertem, mas não nascem. Por isso cometem injustiças contra os seus irmãos, contra as suas igrejas, cometem injustiça em seus casamentos, cometem injustiça contra Deus. Essas pessoas não são nascidas, são meramente convertidas. Passaram um bom tempo até convertidas, mas não nasceram, pois são justas. E a justiça e a santidade é para a nova criatura, é para a nova pessoa. É isso que Deus está dizendo. Colossenses 3, no versículo 9, diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então o novo homem é justo, é santo, não comete injustiça. Esta pessoa não faz isso. Os feitos, como ele está dizendo aqui, os feitos, as ações dessa pessoa, de um nascido, são feitas em Deus. Não são feitas nos homens. São feitas no ser espiritual, não no ser terreno. Então, as atitudes, as realizações, as obras dessa pessoa, de um nascido, são todas feitas em Deus, e nada é feito nos homens. É totalmente diferente. Aqui em 1 João, no capítulo 2, e no versículo 29, diz assim: sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então a justiça, ela só está com um tipo de pessoa, e definitivo, né? Aquele que pratica justiça por um pouco tempo e volta a ser injusto com Deus, com as pessoas, volta à injustiça. Então a justiça é do novo nascimento. A injustiça é da velha criatura. Veja, minha amiga, meu amigo. Sabe, por isso muitas vezes eu corrijo e fico bravo com as pessoas que são injustas em nosso meio. Porque eu sei que elas não são nascidas de Deus. São pessoas que malemar se converteram, são mal convertidas. Por isso manifestam inveja, ciúme, rancor, mágoa, ódio. A velha criatura ainda está ali, né? Parece que ela apenas teve um alívio da velha criatura, mas não se libertou definitivamente dela. Não nasceu de Deus, não morreu para este mundo, não morreu para as coisas ruins. Não aconteceu isso com ela. Veja o que diz o Evangelho de João capítulo 3, aonde nós começamos, o versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Então, os nascidos do Espírito não cometem as obras da carne, pois a carne, eu volto a dizer, como está em Gálatas, ela se opõe à vontade do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele se opõe à vontade da carne. E ali diz sobre as obras, o fruto do Espírito, as obras e o fruto da carne. Então essa instrução que Deus te dá aqui é extremamente necessária. Se você não nascer de Deus, você não vai entrar no reino dele.
E com certeza, se viver apenas convertido, sem sofrer o novo nascimento, sem ter o novo nascimento, você vai ter que lutar muito contra o pecado. Você vai ter que lutar muito contra o pecado. Mas o nascido de Deus não, ele se conserva a si próprio. O pecado, a tentação não tem mais poder sobre o nascido de Deus. E o demônio sabe disso. Então a vida dele com Deus nessa terra se torna fácil, prazerosa. Ele só vive fazendo a vontade de Deus. Bom, que Deus ele possa completar a obra em você, ou começar essa obra do novo nascimento. Não confunda uma pessoa convertida com uma pessoa nascida. São diferenciadas, embora o novo nascimento só ocorre na vida daqueles que se convertem plenamente. E que Deus possa te levar às orações e à busca necessária para que isso ocorra em sua vida. Seja justo e santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus.